Agora a gente já falou, não é, padre, que nós vamos mostrar para vocês aí dicas de como enfeitar a sua casa com os famosos pinheiros para fazer a árvore de Natal. Bora para lá então, padre? Eu tô vendo que as flores estão bonitas, coloridas. Colorido, você e viu? lembram o Natal, não é? Verdade. Vamos conversar então com o Eri, que é paisagista. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Tudo bem, meu querido? Bom Bem-vindo. dia, Brasil. Bianca, Bom dia, prazer seja enorme bem-vindo. conhecê-la, Prazer. viu? Vamos estar com vocês, gratidão. Prazer tá? é nosso Bom em dia, conhecê-lo. Brasil. Bom dia. Vamos E eu falar quero do que você Natal? fale pra gente um pouquinho sobre o Claro. Natal. Aham. Porque nós vemos aqui pinheiros, mas também temos outras plantas, outras árvores. Opções, é verdade. Você sabe, Bianca, que uma das dúvidas que as pessoas têm na hora de montar, e Padre Eduardo, a sua árvore de Natal, é as tuias, as mais resistentes, as que são sangradas. E eu vou explicar em pauta para vocês. Sim. Porque muitas pessoas compram 20 a 25 dias em ambiente interno, por não bater sol, não produz clorofila. Então ela seca muito rápido. Eu vou ensinar como tratá-la, ela ficar mais resistente num ambiente que não seja tão claro, que não tenha luz natural. E opções em pinheiros, que também pode-se fazer uma árvore de Natal, que é resistente, você pode usar na sua casa durante a fase de festa e depois replantar no seu jardim, que vai ficar maravilhoso. tá? Então, bora lá para começar. Você já Vamos falou, lá. então. É possível Sim. que eu compre um pinheiro, que eu tenha um pinheiro para esta época agora, que ele fique em casa bonitinho, verdinho, e eu ainda replantá-lo? Replantá-lo. Vamos começar com uma proposta diferente, pode ser? Padre, por gentileza, Bianca, me pois acompanhe, por favor. Fazer um tour aqui vamos, adoro pelas esse plantas, né? Olha essa maravilha. Você sabe como se chama? Olha, que lindo! Esse é um bambu moçô. É uma planta oriental que você pode... É o diferente, Traz gente. mais pra cá pra gente, por favor, Claro, Eli. claro. O que acontece? Pode-se montar uma árvore de Natal com bambu, por que não? Ah, olha só. Usar um pouco, né? Você sabe que na cultura oriental, esse bambu moço, eles acreditam que atrai prosperidade, tem um significado para os japoneses, né, para os orientais. E assim, eles falam que cada cubo desse atrai prosperidade. Então se usa muito, e algumas pessoas já estão decorando nos bambus moços, fazendo sua árvore de Natal diferente, em vez de tuias, né, de pinheiros, né? E como é que você decora ele? Porque Tá. ele é mais leve, o galinho. Não dá pra ficar Sim. colocando coisas pesadas, né? Sim, a proposta é algo leve mesmo. Leve mesmo. Nada muito pesado, mais clean, né? Essa é a proposta de imediato. Então, o que acontece? É diferente, é questão de gosto, né? Eu, paisagista, montaria, Sim. ficaria bem bacana e é diferente. E além dessa proposta do bambu moçô, eu tenho também, veja bem, as tuias, né? Essa tuia aqui, vou puxar aqui para frente, fica mais fácil para o câmera pegar, que é a tuia caizuca, que a tradução dessa tuia significa Deus de Deus. Ah, Ela é extremamente resistente. E por que ela é resistente? Porque ela é um pinheiro já enraizado no vaso. Observe você de casa que não cai a terra. sim. Ou seja, é uma planta já bem resistente, bem enraizada. A Eri, eu quero um pinheiro mais encorpado. Tem essa proposta. Nós temos a caizuca de fundo, que eu vou puxar para mostrar para o público de casa, tudo bem? Pois Repare é. que eu estou fazendo o tour e estou me sentindo em casa, Não, assim a gente. gente vai aprendendo um Não é monte de verdade? coisa aqui. Eu E me sinto tão essas bem duas aqui. opções, Eri, são opções de Isso. plantas que são mais resistentes. Mais né? resistente. O que acontece? A diferença da tuia de Natal e do pinheiro caizuca, esse é um pinheiro que ele vai a 6, 7 metros de altura. E o crescimento é muito lento. O que acontece? Qual que seria a proposta? Ele como manter essa tuia, que tudo que é pinheiro é tuias, tá? É dentro da minha casa, num ambiente que não tenha muita claridade, e fazer um falso plantio. Quem observar o vaso vai achar que está plantado, mas não. A gente vai colocar as peças dentro do vaso, que seria essa proposta aqui, padre, olha só. Olha que interessante, que é este vaso vermelho, maravilhoso. Isso aqui é uma pastilha de vidro. Quem observar de casa, isso aqui é um buchinho chinês, tá? Que pode-se fazer uma árvore de Natal. Também no dá pra espaço, enfeitá-lo. ou seja, espaços pequenos, né? Aí quem observar aqui este vaso vai achar que está plantado, não é? E não está. Então aqui dentro eu tenho esse material que é argila expandida. Vou colocar aqui dentro do vaso e trazer essa planta que já está bem enraizada aqui para dentro e preencher com argila expandida. De forma que eu tampe o Sim, vaso sem... Né, ele não vai aparecer, na verdade, Verdade. esse vasinho O vaso aqui de dentro, vai externo ficar só no funciona quase que externo. como um Porque aí eu posso cachepô, né? trabalhar Exato, justamente. bem lembrado, um cachepô. E aí você pode regar 2 vezes por semana, vai mantê-la bem resistente. É legal pedir, pessoal, planta sangrada, que é uma planta bem enraizada. Que observar vai achar que está plantado. Passou as festas, aí você pode replantar no seu jardim, ela é resistente, dura muitos anos. É uma proposta interessante. Muito tá? muito legal a E proposta. esse tamanho de vaso também é o tamanho certo para esse tamanho de planta. Então, é interessante. Além desta, eu tenho um pinheiro maravilhoso, que é curioso mostrar para vocês. Que é a tuia holandesa, que é
Olha lá, gente. Tem uma menorzinha e uma maior. Isso, olha só. Por que eu peguei por aqui? Aquilo que eu falei no começo da pauta, ela é bem resistente. Opa, acho que é o microfone aqui. Não tem problema, pode deixar. Opa, ao vivo, gente, acontece. É bem resistente. E a tua irlandesa, padre, por gentileza, puxa uma folhinha, por favor. Uma folhinha? Isso. Olha o perfume que tem a essência. Ela é conhecida como Tuilimão Nossa, aqui no Brasil. perfumado mesmo. Bem resistente, né? Nossa, que coisa gostosa! Não é? Conhecida como Tuilimão e Tuia holandesa aqui no Brasil, né? Bem resistente mesmo. Essa é uma proposta de pinheiros para espaços distintos, por exemplo. Tem um espaço menor, um maior, então depende do tamanho. E essa Tuia holandesa, ela vai a 1,80 m a 1,90 m de altura e é bem resistente. Que não é? interessante, Eli, que Além interessante. dessa, olha, Peraí, já que eu chique, junto com gente. você aqui, Não peraí, repara que é programa dá ao vivo, licença. A gente ao vivo acontece dessas coisas, pronto. É verdade. Aí, Eri, eu tenho um espaço muito pequeno. Posso trabalhar com a tuia prata. Ela é bem resistente. E assim, ela cresce, vira uma topiara. O que é topiara? Essa é menos comum, né? Eu Menos nunca tinha comum. visto essa aqui. Isso, ela vai a 80 centímetros de porte. É resistente e por que se chama-se tuia prata? Devido à tonalidade dela, da folhagem, Da né? folhagem. E ela é bem resistente também, fica redonda e dá um efeito diferente, que é uma proposta Mas para se fazer. ela já fica redonda mesmo ou, Você tem- ou a Isso. poda é que Ó, deixou é. ela arredondada? É feito topiara. O que é topiara tecnicamente, gente? Topiara é tudo que dá formato. Então é feito uma poda que dá esse formato redondo, que a gente fala tecnicamente como topiara, tá? Entendi. Então ela nasce, na verdade, retinha, como uma tuia de limão, mas depois pode se podar e manter esse formato dela, né? Agora, a gente está falando sobre todas essas opções. Como é que eu faço de forma prática Sim, sim. para em casa mantê-las bem? Porque, como você disse, não Claro. tem luz, não Sim, tem, né? sim. Eu vou mantê-las com a água, o mais próximo de uma janela, por exemplo. Que dicas Sim. práticas você dá? É importante ter luz natural. Então, próximo de uma janela que é bem arejado, porque as plantas respiram pelas folhagens, principalmente os pinheiros, as tuias, né? Então, é importante manter um espaço que tenha claridade, se for possível, e regar 2 vezes por semana, ao ponto de deixar o solo bem empapado. Agora, sua pergunta é muito interessante, eu vou explicar o porquê a diferença desses pinheiros resistentes e da tuia compacta que se usa, que é o pinheiro tradicional. De Natal. O que acontece? Por gentileza, olha só. Eu tenho esse aqui de médio porte, não repare dar as costas para a câmera, mas olha só. Opa! Fiz questão de trazer e demonstrar, porque assim, olha, esse pinheiro, por que a tuia de Natal resseca muito rápido? Porque essa tuia, o que acontece? Ela tem raízes grossas. Então, a arrancada do seu local de cultivo, ela sofre um processo de transplante, tudo isso. Então, as raízes, elas sentem muito, ela não produz raízes novas. Então, ela está plantada aqui nesse vaso, mas de fato não está drenado. Aí, o que acontece? Com 20 dias de comprada, ela começa a ressecar. Começa a ressecar Toda aqui. ela. E ela não volta a brotar. E ela não volta a brotar, porque era só para festa mesmo. Então, a tuia compacta eu já não aconselho. Então, melhor se decidir pela casuca, E quando né? eu for comprar, eu faço como? Eu pergunto para a pessoa, a hora que eu for Isso. comprar, todas essas dicas, que pergunta eu faço para ela? Muito importante sua pergunta, até parabéns, muito bacana mesmo, gostei. Eu vou responder você ao público de casa. O que acontece? Se dirigir ao vendedor, ao atendente, ao paisagista que estiver de plantão no lugar de centro, numa loja especializada, e pedir, olha, eu quero um pinheiro sangrado. Ele já vai entender que sangrado é uma planta que já tem raízes novas, que já está adaptada no vaso e que não oferece risco de perda, não é? Então isso é muito interessante se fazer, tá? Para eu quero um pinheiro sangrado. E regar, gente, 2 vezes por semana. Isso é muito importante, tá? Existem, inclusive, outras situações e outras árvores, como a araucária. Sim, Ela também sim. pode ser feita dessa forma, como pinheiro? A araucária eu já não aconselho, porque ela requer muita claridade e sol o dia inteiro. É uma árvore de grande porte. Então, o que acontece? Ela, em ambiente interno, ela vai durar 10, 12 dias máximo, depois vai começar a cair folhas, porque não bate incidência de sol e não produz clorofila. Então, já não aconselho se colocar, vai judiar da espécie, tá? A araucária, então, vamos supor, Sim. você tem um espaço do lado de fora da sua casa. Pode-se fazer. Mesmo que seja num vaso pequeno, assim, dá para ser. Você comprou ela no vaso, o ideal já é replantá-la. O ideal, se for externo, já replantá-la, mas não vai se dar bem, sabe por quê? Porque a araucária é uma árvore de grande porte. Então, no vaso, ela não vai produzir raízes novas. Sim. Aparentemente, durante 10, 12 dias, gente, é você que me assiste, o que acontece? Ela vai ficar bonita. Depois ela vai começar um processo de perda.
Porque por não bater sol, não produz clorofila, não Sim, absorve sim. gás carbônico. Então o que acontece? Ela não fica bonita. Não desenvolve. Então, aí tem E ao 10 dias contrário, assim. esses pinheiros, eles dão a ideia de uma árvore completa, de uma árvore plena, não é? Sim, Ainda sim, que não verdade. esteja no tamanho maior. Verdade, padre. Então, assim, e esse pinheiro, o que acontece? Ele tem esse tamanho já de mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouco, mas já tem de vida em torno de 6 a 7 anos. Olha! Tudo isso? Tudo isso. Então, o processo, ele é lento. Neste vaso, por exemplo, para comércio, o que acontece? Eri, por que eu tenho que replantar pós-festa? Porque tudo que se replanta em vaso, no solo não precisa. Tem que se drenar. Que é a argila expandida, a manta de bedim, todo um processo de cuidado, aí pode se levar para o ambiente externo. O certo, tudo que é pinheiro não se adequa ao ambiente de sombra. Agora, em tempo, na fase de festa, essas propostas que eu trouxe, como a caizuca, como o bambu moço e outros demais, vai resistir tranquilamente uns 40 dias. Isso se regar 2 vezes por semana, né? Que é importante ao ponto de não deixar o solo muito empapado. E aí, depois, passado as festas, pode se replantar sem nenhum problema. Tá? Importante essa dica aí, inclusive, não deixar o solo muito empapado 2 vezes por semana. Não precisa ficar a plantinha lá nadando a hora que você coloca Sim, a água, sim, né? verdade, porque senão apodrece as raízes. Então ela já está num ambiente que não é adequado para ela, não é? Então o que acontece? É interessante manter o solo úmido, não empapado, porque senão apodrece e ela vai sofrer mais ainda, tá? E é dentro disso. Além disto, eu trouxe para vocês, por gentileza, essa tuia que eu acho muito interessante, que essa é olha só como é resistente. Não pesa quase nada. Ela é muito bonita. Olha que linda, é linda. diferente, chique, E né? ela, a textura aí, inclusive, é diferente, padre, diferente. olha. Então, só que tem uma observação. Por exemplo, se tem uma criança em casa, ela machuca um pouco. Ela tem esses ela pequenos tem uns espinhos. espinhos. Essa é a tua scripta, tá? Ela é bem resistente e o que acontece? Mas ela cresce 1,80 m, 1,90 m máximo. Ela fica tupiada, encorpa por si própria. E ela é elegante, é uma proposta diferente, não é? Muito bonita também. Mas você sabe que existe muitos tipos de pinheiros, vários. Tem várias opções que se adequam a manter dentro de casa. Como a tuia macarrão, tuia áurea, tuia prata, cipreste, tem muitos tipos, né? Essas que eu trouxe hoje para o Brasil conhecer são plantas resistentes, ou seja, pinheiros que vai se adequar e depois você pode replantar no jardim. E o interessante, padre, é você que me assiste, quando você monta uma árvore de Natal, você deposita sentimentos, esperança, tudo Tem isso. gente que se reúne em família para montar a árvore de Isso, Natal. é um né? momento sagrado, não é? Então imagine só, seu filho pequeno, durante muitos anos, porque essas tuias existem, elas duram 30, 40 anos de vida, o que acontece? O filho crescer e aquele pinheiro se desenvolver, imagina que bonito. E externo, depois você pode montar uma árvore maravilhosa, Claro. não é verdade? Que é super E interessante. as cores do Natal basicamente são o vermelho e o verde. Eu estou vendo que Isso, é vermelho verdade. você tem aí para dar e vender. É né? verdade. Você sabe, padre, interessante sua pergunta. Por gentileza, a Bianca também, por favor. Vamos lá. Eu trouxe esse vaso bacia. Eu achei maravilhoso, né? A cor já pro Natal. Sim, a cor já né? chama a atenção para o É Natal, verdade. realmente. Isso aqui é uma pastilha de vidro, tá? Não parece. Ele imita aqueles vasos vietnamitas. Só que é brasileiro, você percebe que é um vaso simples de cimento. Sim. Não é verdade? Então, olha só, existe a poinsettia, que é a flor de Natal popularmente falando, que é esta maior. Se o câmera puder pegar por gentileza, sim. é o máximo que chega, Bianca. Ah, tá. Esse é o Tá? máximo que chega, de Isso. tamanho. De tamanho. Então, Eri, hoje eu vou plantar neste vaso, olha só que lindo a composição. A poinsettia, passado mais ou menos 1 ano e meio, já tem que transplantar para um vaso maior ou plantar direto no jardim. Desta espécie, existe uma curiosidade grande, porque assim, esse tom ele é desenvolvido em laboratório. Então, o que acontece? Replantado, as folhas começam a mudar. Ele vai perder a cor tonalidade. vermelha, Isso, né? É verdade. Então, é interessante e gosta de sol. Não é ambiente de Ah, esse sombra, então não é tá? para ficar dentro de casa. Na época de festa, sim. Consegue, Tranquilo, aguenta. consegue, resiste. Passada essa época, já tem que transplantar para um ambiente que produz sol, Legal. né? Que bata incidência de sol, perdão, para produzir clorofila, para se desenvolver tudo isso. Lembra que eu falei da drenagem? Sim, sim. Interessante. Olha, por exemplo, aqui eu coloquei na jardineira a Aqui argila já tem a expandida. argila aqui, ó. Que isso é importante, tá? Esse material é importante para drenar, por quê? E a manta de bedim, que é esse tecido, gente, é muito importante. Eri, eu moro no interior, não tem gado, não tem loja especializada, eu não vou conseguir comprar essa argila e nem a manta de bedim. Muito simples, gente. Pode se drenar com brita, aquela pedra que se usa para construção, e areia. Areia também? né? Sim, coloca a brita embaixo, a areia por cima. A areia, gente, vai substituir a manta de bedim. E a argila
A brita. A brita. Uma drenagem pode se fazer, vai funcionar do mesmo jeito e vai poder plantar sem nenhum problema. E daí você faz o plantio normal. Isso, Tira correto. do vaso, coloca aqui, para Isso. deixar enfeitando aí a sua casa no Correto. Natal. A importância de drenar, Bianca, é muito importante porque não fazer apodrecer as raízes, poça água. Então a drenagem ela serve para isso, para escoar água com facilidade, tá? Certo. Vamos montar um vaso lindo? com Então, hoje poinsettia. eu acho que não vai dar tempo para a gente montar, mas eu tranquilo, gostaria que você falasse um pouquinho mais Claro. dessa planta. Muita gente chama de planta do Natal. Do Natal, né? justamente. Sim, inclusive tenho que dizer que a minha árvore de Natal é enfeitada com plantas... Não verdadeiras, né? É, artificial. Artificial, mas com plantas com A folhas poinsettia, iguais. aqui no Brasil, ela é conhecida como bico de papagaio. papagaio, a poinsettia e flor de Natal. Uma dica muito importante para você que tem criança em casa, ela é linda, é maravilhosa, assim, é a planta do momento, que a gente fala. Porém, se tiver uma criança, um animalzinho pequeno, evitar deixar próximo. Por quê? Porque a folhagem dela, ela é tóxica. Então, evitar ter esse cuidado. Se é um animalzinho pequeno, já não é aconselhável deixar no lugar que fique próximo do animal, de uma criança pequena, não é interessante se fazer. Mas ela cresce bastante, por exemplo, ela é tão resistente, você pode dar um galho e depois começa a brotar novamente, tá? E interessante, na hora de plantar, gente, fazer isso aqui, tá? Era isso que eu ia Eduardo? perguntar, dar uma soltada do Isso. vaso. Olha, não está machucando, você veja. É interessante Aperta fazer. levemente, Aperta né? levemente, E a olha plantinha só. vai sair E ela inteira. já E vai. né? aí, olha Ó. só. Olha aí, que Isso, quando eu beleza. falo para você de casa, o Eri, o que é uma planta sangrada? É isso aqui, gente, olha. Com as raízes É bem quando as firmadas. raízes estão tomando Tomando conta de todo o conta dele. torrão. Isso, né? correto. Agora, uma observação importante, padre, que eu vou aproveitar a deixa desse comentário. O que acontece? Muitas pessoas compram e deixam nesse vasinho plástico, fica em casa. E lá ficam. Não é legal. Por quê? Porque não se tem a drenagem, isso vai apodrecer e vai perder a espécie, vai começar a ocasionar um processo de perda, né? Então é interessante. Aí, quer deixar no vasinho só para época de festa? Pode-se deixar. 40 dias, tranquilo. Passada essa época, tem que fazer todo esse processo para dar certo, tá? Sempre na É companhia isso da que eu ia terra falar, vegetal. A terra vegetal né? preta, que ela é excelente, ela é rica em macros e micronutrientes e é o melhor solo que existe. Gente, evitar substrato. Substrato é um composto orgânico, não é terra. Que muitos plantam, mas por que se planta tanto esse substrato? É usado mais por produtores. Porque o substrato, ele não é igual esse solo, padre, que tem moléculas interligadas, ó, que é o solo da terra vegetal preta. Quando você planta que rega, dá firmeza às raízes. Tá. E isso que dá o sucesso do plantio. O substrato, ele não tem moléculas interligadas. Em tempo, ele facilita o processo das raízes se desenvolverem no vaso, a planta fica maravilhosa, bonita. Em tempo, ela começa a regredir, porque não dá firmeza às raízes. Então, sempre decidir pelo solo vegetal terra preta, que é mais seguro. E sempre que plantar, por exemplo, tirou do vasinho, colocou aqui nesse canto, eu vou tirar só para mostrar rapidamente, não vou fazer plantio. Olha só, digamos que está cheio de terra. Fiz o plantio bonitinho, lembrar sempre dar uma compactadazinha de leve em cima E não dela, tá? desfaz o torrão, né? Não desfaz o torrão. O segredo é não desfazer o torrão. Porque o torrão é o coração da planta. Sim. Então, se mexer muito no torrão, isso oferece perda. Ela pode... Os chances de vingar é 60%, mas ela vai sentir mais Mas porque você ela vai mexeu com as sofrer raízes, mais, né? com as raízes dela, Eri, né? muito Importante. obrigada por todas essas agradeço. dicas. Tenho certeza que você em casa gostou bastante de conhecer não só uma variedade aí para você enfeitar a sua casa para o Natal, mas também essas dicas de como plantar. Obrigada, Eu que viu? agradeço. Eu queria fazer um agradecimento rápido. O Raposo Garde e a Dois Irmãos Vaz são parceiros sempre aqui ao programa, não é? E pedir para o público de casa me seguir no Instagram, @EriLimaTV. Gente, eu aguardo vocês lá. Minha gratidão, de verdade. Tá?